Olá, turminha boa e amiga do mundo dos mistérios. Tudo bem com você? Hoje vamos dar uma olhada na lista de reis sumérios. Apesar de ser oficialmente classificado como um documento cronográfico preciso e importante na Mesopotâmia antiga, as vidas de muitos dos mais antigos governantes são declaradas como tendo vivido por mais de 30 mil anos. Além disso, há um declínio constante e perceptível na duração da vida desses governantes. Esse declínio gradual, quando visto em sua forma completa traduzida, se, é claro, é realmente uma documentação precisa da história, mostra um claro exemplo de devolução ao longo de milhares de anos. Ele lista uma longa sucessão de cidades na Suméria e nas regiões vizinhas. Antes de começar, que tal deixar aquele like maroto e se inscrever em nosso canal, deixando ativado o sininho das notificações para não perder nada. Coloque somente para funcionar, deixando aquele comentário. Sem mais, vamos começar! O primeiro fragmento do texto, que se acredita em grande parte, remota a pelo menos 4.000 anos. Foi encontrado no início de 1900 por Reman Ilprecht no local da antiga Nippur, com sua descoberta publicada posteriormente em 1906. Desde a descoberta de Ilprecht, pelo menos 18 outros fragmentos da lista foram encontrados, a maioria deles datando da segunda metade da dinastia Isin. No entanto, essa reivindicação controversa de governantes do passado em um recorrente tema em muitos desses fragmentos, reiterando esses períodos de vida incrivelmente longos. Além disso, intrigantemente, o épico de Gilgamesh, talvez o mais famoso, ainda sobrevivendo à história mundial que remota à Mesopotâmia, é descrito como nada menos que um gigante. Carregando o que é parecido com um leão de estimação, no entanto, parece longe de domar, tentando tirar um pedaço de seu braço, mas devido ao tamanho relativo de Gilgamesh com seu amigo peludo, apenas parece nada mais do que um gatinho sendo abraçado. Essas reivindicações de uma vida útil de 20.000 anos poderiam estar ligadas à reivindicação adicional de muitas das figuras dos tamanhos incríveis da época. Poderia uma pesada pesquisa e uma aprofundada subsequente exposição a respeito da realidade em torno das reivindicações de civilização mesopotâmica finalmente confirmar a existência passada não apenas de gigantes, mas também de seres humanos que, após sua derivação da divindade, inicialmente tiveram uma vida útil de 30.000 anos. Pois, como a lista indica, e cito, depois que o reinado desceu do céu, eles estavam situados dentro de Eredug em Alulim, em homenagem a Eredug, que se tornou rei. Ele governou por 28.800 anos, com Alajar, subsequentemente governador, por 36.000 anos depois dele, 2 reis que governou por 64.800 anos. Como poderia prever-se, tais alegações são simplesmente descartadas por acadêmicos de todo o mundo. Isso devido aos relatos de histórias da imensa longevidade dos reis e aos seus próprios paradigmas que eles costumam financiar para regurgitar teriam simplesmente impossibilidade. Além disso, junto com essa forte negação, mesmo considerando essas possibilidades no estudo convencional, esse mesmo destino se aplica aos incontáveis, gigantescos e inexplicáveis megálitos encontrados em todo o mundo. Este é um exemplo claro de quão valioso a academia percebe seu conhecimento ilusório do tipo oráculo sobre uma história completa da civilização humana.
Pois se alguém considerasse esses indivíduos do passado tendo sido responsáveis pelas grandes pirâmides, por exemplo, alguém poderia finalmente explicar como e quem realmente realizou tais feitos antigos. Mas eu discordo. A Mesopotâmia poderia ser a chave para desvendar muitos segredos escondidos ou perdidos na história da humanidade. Consideramos essas possibilidades altamente atraentes. Olá, turminha boa e amiga do mundo dos mistérios. Tudo bem com você? Hoje, damos uma olhada no que os egiptólogos descobriram neste antigo fosso. Os humanos avançam em nosso conhecimento desde que estamos na Terra, e quanto mais aprendemos sobre o funcionamento interno de nosso mundo, mais aprendemos que ainda há muito a descobrir. Arqueólogos disseram na quinta-feira que descobriram uma grande cidade faraônica antiga que permaneceu sem ser vista por séculos, perto de alguns dos monumentos mais conhecidos do Egito. A cidade foi construída há mais de 3.400 anos durante o reinado opulento de Amenhotep III, um dos faraós mais poderosos do Egito, de acordo com o arqueólogo egípcio que supervisionou as escavações, Zahi Hawass. A equipe começou a procurar um templo mortuário perto de Luxor em setembro e em poucas semanas encontrou formações de tijolos de lama em todas as direções, disse Hawass em um comunicado. Eles desenterraram a cidade bem preservada que tinha paredes quase completas e quartos cheios de ferramentas da vida diária, juntamente com anéis, escaravelhos, vasos de cerâmica colorida e tijolos de barro com os selos da cartela de Amenhotep. As ruas da cidade são ladeadas por casas e algumas de suas paredes têm até 3 metros de altura, disse Hawass. As escavações ficam na margem oeste de Luxor, perto dos colossos de Menon, Medinet Habu e do Ramessu, ou templo mortuário do rei Ramsés II, não muito longe do Vale dos Reis. Esta é uma descoberta muito importante, disse Peter Lacovara, diretor do Fundo de Patrimônio e Arqueologia do Egito Antigo, com sede nos Estados Unidos. O estado de conservação e o volume de itens do cotidiano trouxeram à mente outra escavação famosa, acrescentou. É uma espécie de Pompeia egípcia antiga e mostra a necessidade crítica de preservar esta área como um parque arqueológico, disse Lacovara, que trabalhou na área do Palácio Malkata por mais de 20 anos, mas não esteve envolvido nas escavações. O local contém um grande número de fornos para fazer vidro e faiança, juntamente com os destroços de milhares de estátuas, disse Betsy Bryan, especialista no reinado de Amenhotep III. Apenas localizar o centro de manufaturar já abre os detalhes de como os egípcios, sob um grande e rico governante como Amenhotep III, fizeram o que fizeram, disse ela. Isso fornecerá conhecimento por muitos anos. Olá, turminha do mundo dos mistérios! Tudo bem com você? Hoje vamos falar de um artefato que é diferente de tudo que já foi encontrado: a mão de Preles. Ainda existem muitas ruínas da antiguidade que contam uma história muito diferente para a civilização humana do que a de sua contraparte contraditória do paradigma moderno, imposto, financiado e maciçamente apoiado. O conto de eventos meramente escritos por um vencedor.
No entanto, graças às habilidades incríveis de nossos ancestrais, muitas de suas ruínas e relíquias, tão bem construídas, geralmente feitas de complexos materiais elaborados ou gigantescos, podem nos dizer tudo o que uma academia moderna bem financiada simplesmente não pode explicar. E é firmemente rejeitada. É ignorado em favor da ilusão de uma autoridade sobre nossa espécie semelhante a um oráculo. Um dos mais populares e previsivelmente local antigo, facilmente argumentável para o nosso caso de eventos, nossa convicção na crença de que existe uma história oculta do homem e de fato da Terra. Uma antiguidade muito maior da nossa espécie, com muitas civilizações, agora perdidas, que vieram e se foram. Além disso, o sítio é uma das maiores anomalias antigas do nosso planeta. É claro, as grandes pirâmides de Gizé. Devido aos imensos tamanhos da estrutura, há evidência de vários esforços de conservação na forma de pedras de revestimento, espalhando suas fachadas de 4 lados. O tamanho das pedras envolvidas na construção, a quantidade de pedra usada, a precisão de uma vez hermeticamente selada, eixos de ventilação alinhados constelacionais e os vários estágios de erosão presentes nessas seções variáveis dos esforços de construção. Nossa hipótese, em nossa opinião, devido à compilação dos muitos fatores inexplicáveis da antiguidade, agora praticamente foi comprovada além da dúvida. Para nossa opinião sobre a verdadeira história da Terra, não se baseia apenas na objeção da explicação ilógica, amplamente dada à origem das pirâmides do Egito. Também se baseia em muitas outras áreas da história antiga, que não apenas apoiam nossa afirmação, mas se alguém se apega à ideologia histórica dominante, simplesmente encontrará a tarefa de explicar esses ou partes antigos simplesmente impossível. Eles simplesmente não podem existir. Em nosso próximo artefato de interesse não é diferente, como o punhal do rei Tut, a laje de vidro de Bet Sharim, juntamente com muitos outros objetos. Todos exibem um nível de sofisticação em sua construção que até as datas permitidas impedem estudos financiados institucionalmente, explicando como esses artefatos foram feitos. Encontrado na Suíça por arqueólogos amadores, é conhecido como a Mão de Prelis. Não apenas é o exemplo mais antigo e elaborado de trabalho de bronze e ouro já encontrado, mas cita: não sabemos o significado nem a função atribuídos para ele. Sua decoração dourada sugere que era um emblema do poder, um sinal distintivo da elite social, até mesmo uma divindade. A mão é estendida por uma forma oca, o que sugere que ela foi originalmente montada em outro objeto, talvez como parte de um cetro. Quem fez a Mão de Prelis tem realmente 3.000 anos? Em caso afirmativo, como pode ser o exemplo mais antigo dessa forma de trabalhar metais, mas ter uma natureza tão elaborada? A Mão de Prelis é inquestionavelmente uma arte antiga e poderia possivelmente ser uma relíquia sobrevivente de uma civilização outrora altamente avançada, mas agora perdida. Achamos que essa hipótese é muito mais lógica e, como tal, torna a Mão de Prelis altamente convincente.